Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mais um culto online dessa quarta-feira abençoada. Aqui estamos numa região que está bastante chuvosa, graças ao nosso bondoso Deus, coisa que precisamos muito da chuva. Então, meu querido, nós estamos começando mais esse culto abençoado e eu quero desde já agradecer a tua presença aí do outro lado da tela. E você, como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que tem o Espírito Santo, se você está a nos ouvir, é porque você tem o Espírito Santo na tua vida. E vamos juntos cultuar o nome do Senhor nessa noite. A mensagem muito maravilhosa, é a conclusão da mensagem do domingo, né? O pecado é uma coisa e as obras da carne outra. Vamos concluir hoje, mas antes eu vou agradecer a Deus pela tua vida, pela minha vida e cantar um hino de louvor e adoração. Então, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso em tua presença. Obrigado pelas pessoas que vão estar a nos assistir, ouvindo a tua mensagem poderosa, Pai. E que tuas revelações vão de encontro aos seus corações para a transformação das suas mentes em Cristo Jesus. Pois tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Obrigado, Senhor. E tendo a mente de Cristo, queremos nos tornar verdadeiros adoradores, nos tornar verdadeiros cristãos, em teu nome santo e glorioso, Pai. Obrigado pelas bênçãos. Obrigado pelas dificuldades que vêm na nossa vida e o Senhor nos dá a força para superar todas as dificuldades. Obrigado pelas tribulações, porque o que nos dá força é a tribulação, a nossa luta. Obrigado, Senhor, pelas famílias, que essa palavra possa levar a tua paz, a cura, os prodígios e os sinais maravilhosos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Em teu nome santo eu te louvo e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Abba, Pai. Então, meu querido, a oração, você pode prestar atenção, a oração depois da graça, depois da cruz, devemos só agradecer a Deus, porque tudo que nós precisamos, Ele já nos deu. Né? E foi na cruz que Ele nos deu tudo. Agora nós temos que aprender o Evangelho para trazer à existência essas coisas para o nosso mundo, para a nossa vida, para a nossa família, se concretizar essas bênçãos que são espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos louvar o nome do Senhor, para a honra e louvor do seu nome. Né? Então, alguns hinos que eu louvo aqui era do tempo que nós estávamos na religião. E muitos deles já concluíram na cruz. Por exemplo, esse hino aqui, muito bonito, mas vai ter algumas coisas que já foi feito para nós. Deus não vai fazer mais nada, Ele já fez tudo para mim e para você. E eu estou ensinando como nós aprendemos e tomar posse na nossa vida. É declarando a palavra, confessando a palavra, em nome de Jesus. Aqui neste lugar de adoração, o Espírito Santo vai nos renovar. Vem nos renovar, vem, faz tudo novo, põe o coração do Pai em meu viver. Espírito Santo, meu Deus, deixa eu me aconchegar. Fica pertinho, eu sou templo seu. Espírito Santo, meu Deus. Espírito Santo, meu Deus, venha nos abençoar. Fica pertinho, eu sou filho teu. Espírito Santo, meu Deus.
nos renova, quem faz tudo novo, põe o coração do Pai em meu viver. Espírito Santo, meu Deus, deixa eu me aconchegar, fica pertinho, somos seu tempo teu. Espírito Santo, meu Deus, Espírito Santo, meu Deus, venha nos abençoar, fica pertinho, somos filhos teus. Espírito Santo, meu Deus. Glória a Deus, né? Então, a primeira estrofe diz assim: Espírito Santo, meu Deus, deixa eu me aconchegar, fica pertinho, eu sou templo seu. Espírito Santo, meu Deus. A segunda estrofe: Espírito Santo, meu Deus, venha nos abençoar. Então, na cruz ele já nos abençoou. Fica pertinho, somos filhos teus. Espírito Santo, meu Deus. Então Deus, Cristo, o Espírito Santo está sempre perto de nós, ele está dentro de nós. Quando Jesus disse para os fariseus, eles perguntaram: o que é o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, o reino de Deus está dentro de vós. Aí eles ficaram sem entender: dentro de nós? E o que é isso? Aí Jesus disse: o reino de Deus não é comida nem bebida, ele é paz, é alegria, é gozo, é alegria no Espírito Santo. É isso que é o reino de Deus. E a palavra, o Evangelho, é o reino de Deus. É a mente de Cristo, é a sã doutrina, é a graça e o apostolado. Então nós vamos concluir aqui nesse lugar. Então, meu querido, eu vou falar algumas coisas sobre o lugar que nós adoramos. Qualquer lugar que nós chegamos, nós somos a igreja de Cristo. Não tem lugar determinado para nós adorar a Deus. Antes de nós começar aqui, aqui amanhã, por exemplo, aqui na nossa região, tem, por causa dessa pandemia, tem um tal de lockdown, né? Vai fechar, a maioria das coisas vai fechar tudo. Os templos religiosos, tá vendo? Já diz assim, templos religiosos. Religião. As religiões vão estar tudo fechadas. Não vão poder ter culto a Deus. Mas nós que somos a igreja verdadeira, não tem local para adorar a Deus. Nós vamos adorar hoje, nós vamos adorar de noite, nós vamos adorar de manhã, nós vamos adorar todos os dias, porque nós somos a igreja. E a igreja de Cristo ninguém fecha. Agora a religião fecha. O homem fecha a religião. Lá em Apocalipse tem um versículo que diz assim, ó: porta que Deus abre, homem não fecha. Mas a porta que Deus fecha, homem também não abre. Porta que Deus abre, homem não fecha. Porta que Deus fecha, homem não abre. A igreja de Cristo, homem não fecha. A verdadeira igreja, eu vou falar isso aqui, se der tempo, algumas coisas a respeito disso. A verdadeira igreja está em ativa hoje. Não tem lockdown, não tem prefeito, não tem ninguém. As religiões fecham. Os templos religiosos vão estar fechados aqui na nossa região. E em algumas regiões do Brasil. Agora a igreja verdadeira, que é Cristo, a verdadeira igreja, que somos nós e o cabeça é Cristo, se nós estivermos presos, nós estamos na igreja, nós adorando lá. Paulo adorou preso lá, levando chicotada nas costas, e em vez de ele estar se maldizendo, xingando, ele estava louvando a Deus, e as portas da cadeia, os grilhões foram quebrados da vida de Paulo, porque Paulo já estava dando o exemplo ali, que a igreja, ninguém atrapalha ela de adorar a Deus, nem pandemia, nem doença alguma. Mesmo um leito na cama, adoramos a Deus. A Bíblia diz que nós devemos dar graça em tudo. Nós não devemos dar graça pelas coisas ruins, mas nós devemos se conscientizar que Deus está no controle de tudo e nós estamos debaixo da mão poderosa de Deus. É essa a fé que nós temos. É isso que nós cremos, que nós estamos debaixo da mão poderosa de Cristo
e Ele não vai deixar o pior acontecer nas nossas vidas. Nós que verdadeiramente adoramos e cremos na graça salvadora que Ele fez lá no Calvário. Vamos terminar aquela mensagem de domingo, concluir a segunda parte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, a gente tem, nesse mundo que nós estamos, nós temos que medir até as palavras. Porque o homem, essa tal de ordem mundial, os ricos do mundo, eles querem dominar o mundo. Esquecendo que o poder de todas as coisas está na mão de Deus. Eu creio que Deus, os verdadeiros filhos de Deus, Deus nunca desamparou, nem vai desamparar. Eu tenho essa convicção. E aqui está a convicção que eu tenho, que a palavra nos garante a vitória. A palavra nos garante que aqui, ou ali, ou acolá, nem a morte, nem o porvir, nada desse mundo vai nos atrapalhar, vai nos separar do amor de Deus. Daqui a pouco eu vou ler esse versículo também. Vamos já ler ele aqui, em Romanos capítulo 8. Capítulo 8, o primeiro versículo eu vou ler também, ó. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Vendo? A lei do Espírito da vida de Cristo nos livrou do pecado e da morte. Então, meu querido, olha, nada nos separa do amor de Cristo. Eu até pulei aqui, vamos, capítulo 8, versículo 38, que diz aqui, ó. Então, nenhuma condenação, você está em Cristo mesmo, você conhece o Evangelho da Graça. Seu tempo religioso, não sei a religião que você é, deve estar fechado. É porque essa pandemia que está aí, né, nós não vamos duvidar, está aí, é porque está, né? Mas os templos religiosos foram fechados, limitados a 30% em algumas regiões, limitaram a 30% da capacidade dos templos para adorar a Deus. Era religião. Né? Então o homem, ele tem autoridade sobre as coisas que ele comanda. As coisas de Deus, quem é o cabeça é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. Eu tomava conta de uma denominação, fechou. Porque aquilo ali era uma denominação, não era a igreja, era um local. Era uma empresa com CNPJ. E tinha um dono. Tinha um dono. Agora essa igreja que eu estou pregando aqui é Cristo. É a igreja verdadeira, não tem dono. O dono é Deus, é Cristo. Ele é o cabeça, ele é toda a autoridade está na mão dele. Ele faz o que lhe apraz. Né? Ele tem misericórdia de quem tem misericórdia. 8:38, diz aqui a palavra, ó. 8:38. Olha, o 37 diz assim, ó. Aí Paulo falou das coisas antes do contexto. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vendo? Pode vir aqui aqui onde eu estou filmando esse culto aqui e derrubar minha casa, me matar, mas não me separa do amor de Cristo. Porque o apóstolo Paulo disse também em Filipenses aqui, ó, vamos aqui rapidamente aqui para nós não fugirmos do assunto. Filipenses 1:21, eu tenho de qual eu quero abrir, que é para você conferir na sua palavra e você anotar para depois ler em casa. 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente que tem a convicção, a fé que foi dada como um dom para nós crermos, porque da nossa fé nós não temos essa capacidade de crer verdadeiramente nas coisas sobrenaturais de Deus. Né? Então foi dado esse dom para nós crer. Deus
nos deu um dom para nos fazer crer nas coisas sobrenaturais. Esse evangelho aqui era mistério, agora é revelado para nós. É coisas sobrenaturais que o homem carnal não compreende. Só vai entender essa palavra quem está no Espírito. Perdão. E como eu li em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Falar é uma coisa, estar é outra. Falar de Cristo é uma coisa, estar em Cristo é outra. O que é estar em Cristo? É ter a mente conscientizada por este Evangelho e viver a palavra. Não é só falar, é viver a palavra. E para viver a palavra não é fácil. Porque você tem que pisar em muitas coisas que vai desagradar o seu corpo carnal, os desejos da tua carne. Então, meu querido, ó, nada nos separa de Cristo. Né? O apóstolo Paulo deu exemplo, preso, jurado de morte, mas ele estava ali adorando a Deus. Então, você quer receber as bênçãos verdadeiramente? Passe a priorizar Deus na tua vida. Deus é Cristo. Deus é Cristo, meu querido. Não tem três Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí é três manifestações de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. O nome de Deus hoje para nós é Cristo, o verdadeiro Deus. Está escrito lá na carta de João também, que João pregava a lei de Moisés, o evangelho da circuncisão, mas isto ele sabia, que o verdadeiro Deus é Cristo. Aquele que ressuscitou da cruz. Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Viu? E eu não estou falando de religião nenhuma, eu estou falando que a verdadeira igreja é esta que é invisível. E nós estamos aqui no meu lar reunido. Se você está assistindo aí, é uma região celeste também. Você está na igreja de Cristo, faz parte do corpo de Cristo, é membro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo deu um exemplo da igreja semelhante a um corpo. Nós temos vários membros, mão, pé, orelha, boca, nariz. A igreja é desse jeito. E todos esses membros do nosso corpo têm uma função. Os membros da igreja de Cristo também têm. Aí uma pessoa falou, eu estou trabalhando eu estou trabalhando na obra de Deus. Eu sou isso e aquilo lá. Eu disse para ele, você está trabalhando para o ministério, não é para Deus não. Porque Deus, depois da cruz de Cristo, Deus não habita mais em templo feito por mão de homens. Vou fazer um templo bem bonito para Deus. Deus não habita mais lá. Deus habita em nós. Habita em nós, entre aspas. Porque se a pessoa estiver contaminada pelas obras da carne que nós vamos ver hoje, ele não habita. Ele não habita, não. Pessoa que bebe, Deus não está presente. Pessoa drogada, Deus não está presente. Prostituição, inveja, ira, pelejas. As obras da carne, nós vamos ver daqui a pouco. Então, o pecado é uma coisa, as obras da carne é outra. O pecado acabou. E eu até anotei aqui, se você se considera um pecador, se você se considera um pecador, tem pessoas que dizem, eu não sou digno de Deus. Se você não é digno se você não é digno de Deus, você está renegando o sacrifício de Cristo na cruz. Porque Ele te salvou lá na cruz. Ele não vai te salvar hoje nem amanhã, não. Ele te salvou lá na cruz. Agora você recebe ou não. Mas mesmo assim, se você é uma pessoa escolhida e eleita dele, você está salvo. Seu espírito está salvo. Viu? O que é que você está perdendo? O reino de Deus. Está perdendo as bênçãos de Deus. Está vivendo uma vida miserável. Como Davi. Davi, quando pecou contra Deus, desejando uma mulher que ele não poderia ter, matou o marido da mulher para tê-la e teve. E a vida de Davi daquele dia em diante não prestou mais. Foi só de miséria dentro da família dele. Então, lá naquela época tinha o pecado. Mas na cruz, vamos abrir nossa Bíblia aí, em Hebreus, capítulo 9. O estudo de pecado e das obras da carne é longo. Eu tenho 3 vídeos lá no YouTube, né? O bem e o mal, o pecado e as obras da carne. 3 partes lá, 3 horas de vídeo. Se você tiver paciência e tiver desejo de priorizar Deus, entra lá. Você vai me achar lá. Hebreus 9, 26.
9:26. Hoje eu vou falar pouco, porque não dá para... Pode vir 100 mensagens aqui disso aqui, que nós conclui tudo e vai o ano inteiro. Mas vamos fazer basicamente. 9:26. Diz assim, ó. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, aquele pecado lá de Adão, o pecado da lei, a transgressão da lei, era o pecado, que é a transgressão, era a lei de Moisés. Eles transgrediram a lei, eles não estavam mais cumprindo a lei de Moisés. E pecado é transgressão. A transgressão de Adão, desobediência. Transgressão, desobediência. Quando Deus manda nos fazer alguma coisa que na sua palavra, que está direcionada para nós, e nós não obedecemos, é transgressão, é desobediência. Então, mas na graça, essa transgressão, essa desobediência é chamada de obras da carne. E Deus não vai sair lá de cima porque você desobedeceu a Ele para te castigar, não. É automático. O castigo é automático. Tem punição? Tem. Na lei tinha punição, na graça tem punição também. Não, a pessoa não vai viver de qualquer... Na graça, nós somos livres, nós temos liberdade, mas nós não vamos viver de qualquer jeito. Tem regras. É os mandamentos da lei? Não. Os mandamentos da lei, meu querido, para nós, está extinto. Jesus aboliu ele na cruz. Não tem mais mandamentos da lei. Mas como é agora? Na graça só tem um mandamento. É uma lei. E esta lei é a fé. É mediante a fé. Você vai obedecer todas as coisas pela fé, que é o dom que foi dado. Porque se não for pelo dom, você não dá conta de cumprir. Né? Então você pode perceber que as coisas do mundo é do homem. Você vê, esse ano não teve carnaval aí. A festa tão tradicional para alimentar a carne, o corpo do ser humano, que o carnaval é uma festa carnal. É para alimentar o corpo do homem. O que alimenta o homem verdadeiro é a palavra de Deus. As coisas que alimentam o corpo. Drogas, bebidas. Aí a pessoa acha que está alegre, mas não está. A maior alegria é essa que eu estou sentindo agora, meu querido. De pregar o Evangelho para as pessoas compreenderem o que Cristo fez lá na cruz. Viu? Isso é alegria. Isso é gozo. É paz e alegria no Espírito Santo. Isso é viver o reino de Deus em vida. É saborear o melhor dessa terra. É saber que sobre o seu credo religioso, que você confessa, homem não pode te impedir de você adorar a Deus. Independente das circunstâncias que esteja acontecendo na tua vida, ninguém te impede de adorar a Deus. Se você estiver no hospital, porque nós somos sujeitos a doenças desse mundo, todas essas doenças que estão aí, nós somos sujeitos, porque nós estamos no mundo. Aí a pessoa vai para a igreja achando que vai para ditas igrejas, já vai enganada, porque achando que vai para lá, e lá tem um homem santo, porque santos somos todos nós no Espírito. Você também é santo no Espírito. E que aquele homem vai te passar um óleo que é igual esse óleo de cozinha que nós temos aqui, é um perfume, que não vale nada. Apenas tem o aroma cheiroso que é cheiroso, a mirra, aqueles óleos alabastro, cheiroso, mas aquilo é amuleto. Se você põe fé naquilo, aquilo é amuleto, viu? O nosso perfume suave está dentro de nós, é Jesus Cristo. E hoje eu estou exalando o aroma de Cristo aqui através desse canal, dessa internet. O que é exalar o aroma? É levar o conhecimento das pessoas à graça e o apostolado. Viu? Eu anunciei aqui Hebreus 9:26. Então o pecado eu já li. O pecado foi aniquilado na cruz. O de Adão.
Então você não tem culpa nenhuma mais de Adão. Porque todas as pessoas que nasciam semelhante ao pecado de Adão, traziam a culpa. Mas as pessoas acham que é lá naquela água do batismo que tira o pecado. O batismo não tira o pecado. Aquilo era da lei. O nosso batismo é no Espírito Santo. Está escrito lá em Romanos 6,3. Quando Cristo morreu, o batismo na lei simbolizava que quando a pessoa descia nas águas, morria. E quando subia, ressuscitava. Viu? Aí o nosso batismo, nós que era gentil, já nasceu depois da cruz de Cristo, já nasceu na graça, nós fomos batizados na morte de Cristo. Morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E recebemos o Espírito Santo, aquele que habita em nós. Por que ele habita em nós? Porque nós cremos. O batismo com o Espírito Santo é isso aqui, ó. Efésios 1,13. Nós estamos... O que eu anotei aqui para falar hoje não vai tocar nada. Aqui é pelo Espírito Santo. 1,13. 1,13 diz assim, ó. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Você crê? O Espírito é ativado na tua vida. Não é aquele negócio que põe a mão com o olho lá, receba o Espírito Santo e você cai ciscando, gritando, esperneando. Aquilo lá é emoção da carne. É uma coisa maravilhosa que você sente, não é só no seu corpo. Agora, você crê na palavra e nos momentos difíceis, que Deus está dentro de você, Ele vê seus momentos difíceis. Quando você abre a boca para pedir a Deus, Ele já vem com a provisão na tua mão. Ele já vem com a sua provisão e põe na tua mão, põe na tua vida. É por isso que tem pessoas que fazem campanha nessas denominações, 7, não recebe nada, faz mais 7, e é fazendo direto e nunca liberta. Porque quem libertou-nos, quem nos libertou foi Cristo na cruz, meu querido. Viu? Cristo nos libertou na cruz com seu sangue, foi o sangue. Não foi a santidade de um homem que diz que é santo, que é poderoso, que jejuou 21 dias. Jejum era da lei, não serve mais para nada hoje nos nossos dias. Você faz um jejum, você está passando fome, é sacrifício de tolo. Viu? Tem muitas pessoas de outras denominações nos assistindo, mas me perdoe por isso, por falar a verdade. O apóstolo Paulo pregava a verdade, se tornou inimigo de muita gente por falar a verdade. Está escrito lá em Gálatas. Mas é melhor você ficar com raiva de mim, eu te pregando a verdade, do que você ser meu amigo e eu te mentindo, te enganando, falando o que Deus não fez por você. E nessa noite eu estou falando o que Deus fez por você, a verdade de Deus. Jesus, quando estava aqui, ele não pôde falar a verdade. Jesus, antes de morrer na cruz, ele estava aqui, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis, o verbo que ainda ia acontecer. E na cruz aconteceu. Ele trouxe a verdade para nós. Amém. Conhecer. E a verdade é essa, que ele morreu, nos salvou lá na cruz. Não é por méritos próprios que você vai se salvar. Eu vou fazer uma campanha para santificar, uma campanha de oração. Deus não vai ouvir isso mais, senhor. Campanha de oração, Deus não ouve isso mais. Sabe? Porque Deus não depois da cruz, quando nós oramos, não é a nossa oração que chega diante de Deus, é o Espírito Santo que intercede por nós. É a voz, é a própria voz de Deus, ó. Ele está confessando o sacrifício que eu fiz lá na cruz, ele merece. Ele é fiel. Né? Agora dizer que vai fazer isso para salvar, fazer isso, aqui a Bíblia diz, vamos abrir em Efésios aí 2,8 também aqui, o que é a salvação. A verdadeira salvação que foi feita na cruz foi isso aqui, ó. Você pode ler o capítulo 2, do 1. Aqui o versículo 1 diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos. Aquele povo daquela época, que Paulo estava pregando, ele estava vivendo a lei, estava morto para Deus. Porque estava vivendo a lei de Moisés. Espiritualmente ele estava morto, porque não conhecia Deus.
né? Nós, no caso, já nascemos depois disso aqui. Essa palavra, nós lê aqui, ó, então nós não estávamos mortos no nosso pecado, porque quem pecava era quem estava na lei de Moisés. Nós já nascemos depois da cruz. Cristo já havia ressuscitado e hoje, pelo conhecimento do Evangelho, ele habita em nós. E nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Entre aspas, né? Porque Deus só habita em templo limpo. Viu? Templo limpo. Eu vou falar as obras que Deus não chega perto da pessoa. Aí a pessoa vive pela sorte. Fazer campanha, vive pela sorte. Aí buscar uma coisa que ele já fez. E a pessoa não acredita. Acredita no homem que veio lá de São Paulo para pregar, para adivinhar a CPF, adivinhar o nome da rua, da casa. Isso é magia negra, querido. Esperta, abre os olhos. Né? O homem está enganando porque ele não tem coragem de trabalhar, de suar para trabalhar no pesado. Aí achou esse meio de enganar o povo com a própria palavra de Deus, mercadejando a palavra. E tem muitos milionários aí, mas isso aí já dura por pouco tempo. Tem profecias que isso aí vai acabar. E outras coisas, enganando, dizendo que o mundo vai acabar. Essa terra não vai se acabar nunca. Quem vai se acabar somos nós. Geração vai, geração vem. A terra permanece para sempre. Está escrito lá em Eclesiastes. Lê lá, para você ver. Eu não vou dizer o capítulo e o versículo, não. Procura lá. Deixa de ser preguiçoso, vai ler a palavra. Ontem eu preguei para uma pessoa, a Bíblia aberta lá, no lugar que estava aberto, toda empoeirada. Eu digo, fecha essa Bíblia aí. A mulher me pediu uma oração, eu fui orar. Eu digo, fecha essa Bíblia fechada tem mais valor do que ela aberta aí, tomando poeira. Estava aberto lá no Salmo 23, que Davi escreveu, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele salmo se cumpriu na cruz para lá não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará não. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada mais. Viu? Aquele salmo era antes da cruz, depois da cruz ele é atualizado, é dessa forma aqui. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Nada não vai me faltar não amanhã. Eu não tenho falta de nada, porque amanhã eu creio no Deus que eu sirvo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para o amanhecer. Hoje eu posso não ter o feijão, mas amanhã pode vir um saco de feijão para mim, arroz, as coisas que eu necessito para viver, Deus vai enviar para mim de uma maneira ou de outra. Viu? Então, quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado, quando ele se cumpriu as Escrituras. As Escrituras se cumpriram. Todas as profecias se cumpriram. E o que é agora que resta para nós? O Evangelho da Graça. É as revelações de Cristo. Então, o pecado foi aniquilado na cruz. Deixa eu ver se eu anotei mais coisa aqui para acrescentar. Né? O pecado foi aniquilado na cruz. Você crê nisso? Você crê que Jesus morreu e destruiu o pecado? Lá na Escritura, no Evangelho de um dos profetas, ele diz, no único dia, Jesus acabou com tudo isso. Na lei de Moisés, o homem levava um animal hoje para apagar o pecado. O pecado era apagado naquele momento pelo sacrifício daquele animal. Pelo sacrifício daquele animal que era levado ao templo, o pecado era apagado. Mas não era tirado da vida da pessoa. Só foi tirado, aniquilado da vida da pessoa quando Cristo, o sacrifício superior a dos animais foi feito na cruz, que foi o próprio homem. Jesus Cristo morreu na cruz, derramou sangue, o pecado dele foi aniquilado. Não foi nem tirado, foi retirado de vez para sempre, eternamente. Então, se você se considera um pecador, fique sabendo você que não tem mais oferta para o pecado. Jesus não vai morrer de novo para tirar esse pecado que você diz que é pecador. Está aqui, ó. Vamos abrir Hebreus 10 aí também para ver isso aqui, ó. 10. 10, 14 ao 18, diz aqui, ó. 14 ao 18, ó. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Eu sou santo no Espírito, não é nesse corpo.
esse meu corpo meu tem defeitos, igual o teu. Todos os seres humanos no corpo carnal, o corpo é defeituoso, o Espírito é santo, foi santificado na cruz. É isso que as pessoas não entendem. O que é corpo, alma e espírito. Você já estudou sobre isso? O que é corpo, alma e espírito. Aí as pessoas estão saindo, eu vou ganhar almas para Cristo. A alma não se salva, querido. Quem salva é o espírito. O que é a alma na nossa vida? É as nossas emoções, é as coisas que sentimos. A alma é diferente do espírito. Né? E ninguém ganha almas para Cristo mais, porque as almas todas foram escolhidas antes da fundação do mundo e na cruz. Quando Jesus morreu, morreu por muitos, não foi por todos também não, lá diz muitos. Jesus morreu por muitos. Lê lá em Mateus está falando isso. É porque você não lê a Bíblia, quando vê a verdade você fala, heresia, passa a ler a Bíblia. Se você for perguntar a um homem chamado de pastor, ele vai dizer também que é heresia, porque ele não vai falar a verdade, porque senão o ganha-pão dele sai de lá. O ganha-pão é mercadejar as palavras, enganar com envelopes. Envelope é oferta por homem, para o homem. Envelope nessas ditas igrejas é oferta para o homem, não é para Deus não. Viu, querido? Oferta para Deus é você abrir sua boca e confessar a palavra. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz pela minha vida. Hoje eu sou grato a Ti, Senhor, pela minha família maravilhosa, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo pão de cada dia que na minha mesa não tem faltado. Isso é gratidão. Isso é verdade, querido. Nós estamos aqui em Hebreus 10, nós estamos lendo o versículo 14 em diante, né? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nós dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes que o contexto é no versículo 17, diz aqui, dos seus pecados e das iniquidades, houve remissão. Onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, se a pessoa se considera um pecador, se está dizendo que tem pecado, que é um miserável, que não vale nada, então está dizendo que Cristo não morreu para tirar o pecado da vida dele e não existe mais oferta, não precisa você fazer nada que não vai tirar esse pecado da tua vida, porque Cristo é quem tirou ele na cruz. Não é batismo em água que tira o pecado? Foi o sangue de Jesus que tirou o pecado. Foi o sacrifício de Jesus, remiu o pecado, aniquilou o pecado. Viu? Então, o pecado era uma coisa, as obras da carne é outra. Vamos ver agora para nós encerrar isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Importante aqui. Nós falamos nas outras lives a transgressão de Adão. Então tem muita coisa para falar do pecado, mas nós vamos para outros assuntos domingo. Né? Na atualidade, as coisas que estão acontecendo no mundo. E as pessoas dizem, eu estou com medo do mundo acabar. O mundo está se acabando. O mundo se acaba não, querido. Né? Aí a pessoa, mas está escrito no Apocalipse. Você sabe para quem foi escrito no Apocalipse? Foi para você? O Apocalipse já se cumpriu, meu querido. Viu? Você sabe, alguém já te explicou o Apocalipse? Dos que pregam a graça, o que é Apocalipse? As revelações que João recebeu de Jesus, o que eram aquelas revelações? Aí lá tem também falando, no Apocalipse tem falando sobre o juízo final. Paulo recebeu da mão de Jesus aqui em Romanos 8. Isso aqui é a revelação do Evangelho. Romanos 8, Paulo diz aqui, a revelação que ele recebeu de Jesus Cristo, diz aqui que nenhuma condenação há para cristãos espíritos. Que juízo final é esse?
Juiz eterno. É do Apocalipse. Para mim, isso aí eu já fui... Ó, quando Cristo morreu na cruz, eu morri com Cristo e ressuscitei. Eu já fui julgado lá na cruz. Existem dois tipos de filhos de Deus no mundo. O filho da perdição e o filho da salvação. Quem é filho da salvação já foi julgado lá na cruz. Quem é filho da perdição foi julgado lá na cruz. Condenação e salvação. Foi na cruz. E o nosso espírito já veio salvo. Os eleitos de Deus já veio salvo. Quem é filho da perdição é uma alma vivente nessa terra. Não tem o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus na vida. Você não prega. Tem certeza que você nunca ouviu isso. Se ouviu é porque está ouvindo as pregações da graça. Então eu estou aqui não é para brincar não, querido. É para falar a verdade. Porque nenhuma condenação para quem está em Cristo e nada nesse mundo nos separa de Cristo. Pode vir agora me prender, me matar, mas não separa de Cristo não. Porque a igreja, quando eu comecei esse culto hoje, eu disse que a verdadeira igreja, que eu até anotei aqui para nós falar sobre o que é a verdadeira igreja, está escrito lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo está se referindo à igreja comparada a um casamento. Quando João Batista estava aqui, dando testemunho de Jesus, ele falou sobre o noivo. Antes de Jesus morrer na cruz, ele era o noivo. Depois que ele morreu na cruz e ressuscitou, quem era a noiva? A igreja. Hoje a igreja é a esposa de Cristo. Já pregaram isso para você? Não pregam porque eles estão atrás de dinheiro. É semelhante à política. O que é que o político quer? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Lá em Provérbios tem um versículo que diz assim, a sanguessuga nunca se farta. Ela diz assim, dá. Ela nunca se farda, só quer. Quanto mais dinheiro, mais quer. Aí é campanha disso, é campanha daquilo. E você está alimentando os mercadejantes da palavra. Que na época de Jesus já tinha. Quando Jesus chegou lá em frente ao templo, que era a lei de Moisés, quando Jesus chegou em frente ao templo, tinha a lei de Moisés, e todo hebreu, todo judeu tinha que entrar no templo e levar animais para sacrificar lá. Por causa das culpas de pecado, e várias leis que tinha, eram 613 leis. E cada coisa tinha que levar um tipo de animal para sacrificar no templo. E Jesus chegou lá e uma feira de mercadejante vendendo as ofertas, um cabrito, 10 vezes mais o preço que valia. Por isso que Jesus chegou, chutou as barracas, derrubou e disse, a casa do meu pai é casa de oração, se referindo ao templo, que hoje não existe mais e hoje o templo somos nós. Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Foi comprada, a igreja verdadeira foi comprada com o sangue de Cristo. Isso foi um capricho dos homens de Davi, que disse que queria fazer uma casa para Deus. Lê lá no passado. Deus já não concordava desde lá, mas cedeu o desejo de Davi. As pessoas não leem a Bíblia e não compreendem. Então, meu querido, nenhuma condenação para quem está em Cristo. Aí eu estou em Cristo, vou passar pelo juiz eterno, vou ser julgado de quê? Nenhuma condenação para mim, se eu estou em Cristo. Me responda aí. Você está em Cristo? Está andando nos caminhos da vereda do Senhor? Aí também aqui nós vamos entrar agora. Ó. Nós estamos falando aqui, o pecado é uma coisa, as obras da carne é outra. Vamos falar um pouquinho das obras da carne, só 10 minutos, para nós terminar. Só 10 minutos. Eu tenho 3 mensagens lá, ó, no YouTube. Né? E se você estiver me ouvindo, querido, se você estiver me ouvindo para me agradar, é bonzinho, vou ouvir. Não. Eu não quero nada que você me faça nada para me agradar, não. Você tem que agradar a Deus. Eu sou um ministro da palavra de Deus, um embaixador de Cristo. Estou representando Cristo aqui nesse lugar e enviando essa mensagem para ti. Você quer agradar a Deus? Pega essa palavra, passe a crer nela e colocar em prática na tua vida, que não é eu que estou falando, mas é o próprio Deus que está falando. Tua vida vai mudar. Tua vida vai transformar. Aqui em Romanos, aqui, nós vamos ver aqui também, ó, você tem que fazer isso aqui, Romanos 12 aqui, ó. Romanos 12 aqui, rogo-vos, pois, irmão,
pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto racional começa aí, ó. Nós colocamos o nosso corpo como santo, puro e agradável a Deus. Santo, puro e agradável. Santo e agradável a Deus. Puro. Que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse século. Você está conformado com o que está acontecendo aí no mundo? Agora preste atenção no que eu vou falar aqui. Está escrito. Romanos 12, 1 e o versículo 2. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Está vendo? Eu não estou conformado com esse mundo, então eu procurei conhecer Cristo, transformar a minha mente, para eu viver bem. Em meio à pandemia, eu estou vivendo na glória de Deus. Em meio à pandemia, eu estou alegre. Em meio à pandemia, eu estou vivendo uma vida normal. Porque muita gente está morrendo aí de depressão. Trancada dentro de casa, com medo. E o medo está matando mais do que o vírus aí. Porque a partir que chegou, o ano passado chegou esse vírus aqui no Brasil, ninguém morre mais de coração, ninguém morre mais de pressão alta, ninguém tem infarto mais, agora é um acidente, é Covid, tudo é Covid agora. Mas Deus não deixa as coisas em oculto. Tudo que tiver em oculto se revelará. Não vou falar muito aqui não, porque hoje a gente tem que medir as palavras para falar. Mas tudo que tiver oculto, nada fica encoberto diante de Deus. A palavra diz. Né? Esperei com paciência no Senhor. Nós temos que ter paciência igual Adão, igual Abraão teve para receber a bênção. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Davi falou essas palavras. Né? Romanos 8 lá. Vamos lá, vou voltar a Romanos para nós concluir essa palavra. Uma pessoa diz aqui, ó, agora depois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Né? Então, que não anda, vamos ver aqui o versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há. Por exemplo, teu Espírito pode estar salvo. Mas se tu estás vivendo as obras da carne, está perdendo o reino de Deus. Está perdendo as maravilhas de Deus. Lembra que eu falei aqui dos 2 malfeitores que morreram junto com Jesus? Jesus naquela cruz, para os romanos, para aquele povo lá, estava igual um ladrão, como um malfeitor. Era maldição morrer no madeiro. Como fala a palavra lá. Jesus levou essa maldição para nos tirar ela. Ele levou a maldição que estava em nós, tudo que ele estava passando ali, tinha um pouco da minha vida, tinha um pouco da tua vida, ele levou para te salvar. E um ladrão estava xingando Jesus, dizendo, tu não és Deus, salva-te mesmo. O outro reconheceu o poder de Deus em Jesus. Jesus disse, hoje estarás comigo lá no paraíso. Quem é que aquele ladrão que reconheceu a obra salvadora de Cristo ali na cruz? Ele recebeu a vida eterna. O espírito dele foi salvo. O que ele perdeu? Por viver as obras da carne, perdeu a vida dele aqui na terra. Tem gente perdendo a vida aqui, ó, preso nas drogas. Às vezes está aqui fora, mas está preso espiritualmente. Nas drogas, na bebida. Eu já tive preso desse jeito, em algum vício, no cigarro. Porque a pessoa que tem esses vícios, Deus não habita na pessoa. Vamos ver que obras são estas. Gálatas 5,19. Então o pecado é uma coisa. Então, aí as pessoas acham que essas obras aqui é o pecado. Aí estão expulsando, dizendo que é pombagira, é demônio. Isso não existe, isso é pilintra, não, é obra da carne, querido. Isso não expulsa com oração.
Para as obras da carne não tem oração. Tem como tirar da vida da pessoa? Tem, mas hoje eu não vou falar, não. Se você quiser aprender, você vai ouvindo as mensagens que tem aqui. A Bíblia ensina como desfazer dessas coisas, dos vícios. Você pode tomar remédio para parar de beber, para drogar, passa 10 anos sem beber, quando você voltar, volta pior do que estava. Se não for liberto na mente aqui, ó, a libertação acontece aqui, ó, não é no corpo, é na mente. E tem que ter uma palavra de Cristo. As obras da carne 5, começa no 16, daqui ó, capítulo 5 de Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito, já tem mensagem lá. Digo, porém, andar em Espírito, e jamais satisfarei o desejo da carne, a concupiscência que é desejo da carne. Né? Então, se eu ando no Espírito, eu estou alimentado pela palavra, eu sei o que Deus agrada, eu não vou fazer o que Deus não agrada, e vou perder minhas bênçãos. Por quê? Estou andando na carne. 17. Porque a carne milita, luta contra o Espírito, milita é luta. Milita, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, essas obras estavam praticamente na lei de Moisés. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, vamos ver para não terminar aqui, ó. As obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora eu vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quando Paulo falou essa palavra, herdarão, é porque o reino de Deus só se concluiu verdadeiramente no ano 70. Porque as pessoas não estavam, da época de Paulo, essas pessoas aqui que ele estava pregando, não estavam vivendo o reino de Deus ainda, em vida, porque o templo ainda estava de pé. Essa carta aqui foi escrita antes do templo cair. O templo de Jerusalém estava de pé e ele estava vivendo a lei que já tinha sido destruída na cruz. Em Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Cristo já tinha morrido, ressuscitado, mas o templo estava de pé. Eles ainda estavam vivendo a lei, sacrificando animal e anulando a graça na vida deles. Jesus já tinha derramado a graça salvadora na cruz, derramado o sangue, mas ele estava levando animais para o templo ainda. Mas Jesus, quando esteve aqui em carne, antes dele morrer e ressuscitar, ele profetizou sobre a destruição do templo. E foi por a condenação de Jesus. Eles inventaram mentiras de todo tipo. A condenação de Jesus foi por causa disso, que eles disseram que Jesus blasfemou contra o templo. Que Jesus ia derrubar o templo e em 3 dias ia erguer ele. Só que essa profecia ele estava falando do corpo dele, que ele ia morrer, em 3 dias aquele templo, o corpo dele, ia ressurgir e ressuscitar. Mas tem um outro lugar que fala do templo também. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70, o templo foi destruído em Jerusalém. Que na Bíblia não conta, mas a história conta. O apóstolo Paulo também não escreveu, porque antes do templo, 2 anos faltava para o templo ser destruído lá em Jerusalém, eles pegaram Paulo e degolaram Paulo. É a história, querido. Lá onde tu está indo, ele só conta as historinhas para beneficiar o que eles querem fazer com o teu bolso. Lá é só dinheiro e riqueza. E as pessoas que estão lá interessadas em prosperar materialmente. Nós que estamos na graça prosperamos espiritualmente. E prosperando espiritualmente, Jesus Cristo acrescenta as bênçãos na nossa vida. Ele não dá, ele acrescenta, porque já foi dada para nós. É acrescentado. Todas as bênçãos que você tem de Deus na tua vida, já está ganha. É sua.
Mas à medida que você vai crendo na palavra, essas bênçãos vão sendo acrescentadas na tua vida, como está sendo acrescentado na minha vida. Ele não dá, ele acrescenta, porque já foi dada na cruz para mim. Então, à medida que eu vou crescendo na graça e no conhecimento, eu vou recebendo a herança de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha. À medida que a pessoa vai crescendo na graça e no conhecimento, querido, porque a graça é o Evangelho, a graça é Cristo, a mente de Cristo é Cristo, é você ter essa palavra no coração e transformar a tua mente, porque quando você transforma, passa a conhecer os mistérios de Cristo e Ele acrescenta aquilo que Ele fez na cruz por você. Amém. Glória a Deus. Você já ouviu uma pregação desse tipo? Que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Não é homem que vai te libertar com uma campanha de 7 dias. Cantando, fazendo oração, fazendo sermão, te condenando, te maltratando lá, te injuriando, trazendo profecia para te fazer medo. Não é desse jeito. A libertação aconteceu na cruz aqui, ó. Vamos ler para nós terminar aqui, ó. Quanto mais nós pregamos, mais vai puxando palavra, porque é o Espírito Santo falando na minha vida e na tua vida, viu? E hoje é o dia D. Todo dia para nós é o dia D, porque todo dia nós vemos as maravilhas do Senhor acontecer nesses olhos carnais. Todos os dias vê as maravilhas do Senhor acontecer diante de nós. Colossenses 1,3 diz assim, ó, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Tá vendo? Você é pecador? Você é pecador ou comete as obras da carne? Se você está cometendo as obras da carne, que eu acabei de dizer aqui, ó, vamos repetir para nós terminar, ver se o tempo dá, né? 5,19, Gálatas 5,19 diz aqui, ó. Começa no 19, ora as obras da carne são conhecidas, prostituição. Tem 2 tipos de prostituição, material e espiritual. Já te falaram isso? Não vou falar agora não. Você quer aprender? Continua nos assistindo. Né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade. Aí a pessoa, quando fala em idolatria, só se direciona para uma determinada religião que tem e só olha para ela. Mas estão adorando aí pastores, estão adorando homens, estão adorando filhos, estão adorando mansões, estão adorando tudo. Isso é idolatria. Né? Feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, invejas, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices. Ah não, eu tomo uma cervejinha, eu tomo socialmente. Bebe uma cerveja e vai dirigir e a polícia te pega. Ou bebe uma dose de pinga e vai dirigir, os guardas te pegam e passa aquele bafone para ver se você não está bêbado ou não está. Então, a obra da carne, bebedice, você não deve pôr álcool de maneira nenhuma na tua boca. O álcool que nós estamos usando é na mão aqui, por causa da pandemia, externo. Desde o momento que você ingere, é para você se alegrar, para se embebedar. Então, a característica de um bêbado, as pessoas acham que a pessoa está bêbada quando está caindo. Não é. Para os guardas de trânsito, o bafome acusa lá, a pessoa está tranquila e está bêbada. A carteira é pegada, multa alta. Bebedice, vamos continuar aqui. Glutonaria, comer exageradamente, né? Coisa semelhante a estas. Coisa semelhante a esta é que não foi escrita as outras que tem ainda mais. Tem outras coisas que não foram escritas aqui, semelhante a estas. Coisa semelhante a estas, a respeito das quais eu já vos declarei, como já outrora, vos preveni que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Aí você quer viver bem? Aqui tem o fruto do Espírito. É isso que nós estamos vivendo. Os frutos do Espírito Santo. Quem anda no Espírito vai produzir os frutos do Espírito que está logo abaixo aí.
Meu querido, olha, que maravilha, né? Me sinto honrado em estar levando o Evangelho. Sei que estou me tornando inimigo de muitas pessoas por falar a verdade, como o apóstolo Paulo também está escrito aqui, ele se tornou inimigo por falar a verdade. Né? Mas eu não esquento com isso, não, sabe por quê? Eu sirvo ao Deus vivo, Todo-Poderoso. Minha esposa vai, acho que estamos terminando aí, me ligar aqui. Olha, graça e paz. Você é abençoado, viu? Você é abençoado. Então, graça e paz. Abba, Pai.